Alô? Bom, vamos gravar o texto. Departamento de Justiça americano enfrenta o esquema de Judge Shopping, escrito e sugerido por historiador libertário e revisado por Coreia com K. Então vamos lá. Eu fiz umas mudanças nesse texto, tá? Quando eu estava vendo o texto antes de narrar, eu encontrei alguns pontos que eu acho que precisava dar uma ajustada ali com questão à jurisprudência aqui no Brasil. Esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil também, tá? Mas vamos lá. O aparelhamento do judiciário pela esquerda no Brasil também ocorreu nos Estados Unidos, mas no Texas são os republicanos que estão usando juízes favoráveis às suas causas para conseguir vantagens. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Imagine que você é um advogado e conhece certo juiz parcial para um determinado tipo de processo. Como a ação em que está defendendo é exatamente dessa categoria, você encontra brechas na lei para que ele seja o julgador do processo e garantir assim a causa a seu favor. Esse método é chamado de judge shopping e consiste na busca intencional por um juiz ou tribunal que seja mais favorável a uma das partes. Entretanto, isso vai contra a ideia da justiça, afinal ela deveria ser feita com o mínimo de viés ou tendência possível. Para evitar isso, nos Estados Unidos, a seleção de um juiz ou tribunal para julgar um caso é influenciada por vários fatores, como a localização geográfica, a natureza do caso, a disponibilidade do juiz. É mais ou menos o mesmo processo aqui no Brasil. Porém, lá algumas causas federais podem ser protocoladas em jurisdições diferentes. Com isso, o Judge Shopping está sendo utilizado com muito afinco nas terras do tio Sam. Os políticos republicanos têm protocolado suas petições em 2 tribunais no Texas visando conseguir decisões favoráveis. Um desses tribunais é o Tribunal Federal da Região Norte, com sede na cidade de Amarillo. Nessa cidade texana, ações de autores residentes, inclusive nos estados de Utah e Tennessee, têm sido protocoladas, algo incomum, já que essas ações são normalmente oficializadas nos estados de origem. Além disso, boa parte dos autores nos processos residem no estado do Texas, mas não na região norte desse estado, onde está o Tribunal Federal em questão. Uma situação que também foge à normalidade. Um desses casos foi o do Procurador-Geral do Texas, que moveu suas ações para Amarillo com a intenção de derrubar a legislação de inspiração progressista do presidente Biden. Além desse tribunal, outro que os republicanos escolheram. Outro que os republicanos escolhem com frequência é o da região sul, onde trabalha um juiz nominado. Ai, cara. Além desse tribunal, outro que os republicanos escolhem com frequência é o da região sul, onde trabalha um juiz nomeado por Donald Trump. O Judge Shopping é comum nos Estados Unidos e faz parte de uma justiça. Tem essa frase aqui. O Judge Shopping é mais comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existem práticas desse tipo também, buscando distorcer as regras de jurisprudência com o intuito de maximizar a chance de ganhar uma causa. Outro truque comum por aqui é protocolar uma ação e, caso ela caia num juiz que não é do seu agrado, você renuncia a essa ação imediatamente e tenta mais adiante. E tenta novamente mais adiante. Embora em todos os casos o juiz julgue pelo mérito, justificando e embasando suas decisões, é notório que existem tendências para um lado ou para o outro. Por isso, existe todo o instituto do juiz natural, que é um princípio basilar do direito, que seria o único juiz capacitado para julgar determinada ação. A escolha do juiz, o judge shopping, é, por óbvio, bastante controversa, e legal mesmo. Embora, quando há. Não pode falar ilegal mesmo.
escolha do juiz, ou judge shopping, é por óbvio bastante controversa, embora, havendo previsão legal, acabe acontecendo na prática. O sistema de justiça estatal, tanto lá quanto aqui, só revela as parcialidades desse sistema estatal e sua corrupção. A partir do momento que cargos de enorme importância decisória são escolhidos politicamente, toda a justiça se torna aparelhada pelos interesses ideológicos no poder. Toda a justiça se torna aparelhada pelos interesses ideológicos no poder. Portanto, houve reação do governo federal a essas práticas. O Departamento de Justiça americano, o DOJ, publicou uma petição num processo distribuído ao Tribunal da Região Norte, no qual os políticos democratas consideraram mais favorável ao seu... Como é que é o negócio? Não entendi essa primeira frase. Vou cortar essa parte final dessa frase aqui. O Departamento de Justiça americano, o DOJ, protocolou uma petição no processo distribuído ao Tribunal da Região Norte do Texas. Na petição, o DOJ está exigindo a transferência do processo para outro tribunal e que ele seja distribuído aleatoriamente entre vários juízes da corte. O pedido feito pelos procuradores está fundamentado na lei federal que regulamenta a jurisprudência, ou seja, onde as ações contra autoridades federais devem ser movidas. A lei estabelece que o local é onde o autor da ação reside. No entanto, é possível contornar essa exigência legal. Os interessados numa disputa judicial, mesmo que residentes em outro estado, conseguem colocar um residente na cidade de Amarillo como principal autor da ação. Outra determinação da legislação federal americana é que as ações devem ser movidas nos locais onde seus autores mantêm suas atividades principais. Porém, existe sempre a possibilidade dos autores dos processos de outras regiões, ou até de outros estados, criarem empresas fantasmas ou conseguirem alguma parceria com a empresa do local ali em Amarillo, por exemplo. O DOJ alega que apenas o interesse da justiça pode justificar a transferência desses processos. Quando o juiz escolhido nesse esquema de judge shopping é considerado suspeito, conforme a lei, quando o juiz escolhido nesse esquema de judge shopping é considerado suspeito, conforme a lei federal, isso permite ao DOJ contestar qualquer disputa contra autoridades federais. Quando o juiz escolhido nesse esquema de judge shopping é considerado suspeito, conforme a lei federal, isso permite ao DOJ contestar qualquer disputa contra autoridades federais. O que se observa no Texas é como esse esquema acaba beneficiando facilmente os conservadores e republicanos, pela forma como os processos ocorrem. As regiões são mandadas... As ações são mandadas para Amarillo. As ações são mandadas para Amarillo e vencem. A parte perdedora acaba então recorrendo. Posteriormente, o processo vai então para o Tribunal Federal de Recursos da 5ª Região, considerado o mais conservador do país. Esse tribunal tem 17 juízes, sendo 12 conservadores nomeados por presidentes republicanos. Portanto, a probabilidade de sair uma decisão favorável aos democratas é baixíssima. Posteriormente, a parte vencida recorre então à Suprema Corte Americana, que de novo tem uma enorme maioria conservadora. 6 ministros dos 9, apenas 3 são progressistas. 6 ministros. Posteriormente, a parte vencida recorre então à Suprema Corte, com maioria conservadora novamente.
Posteriormente, a parte vencida recorre então à Suprema Corte, que novamente tem uma enorme maioria conservadora. 6 ministros conservadores contra apenas 3. Ai, meu Deus do céu, puta que pariu, Peter. Caralho. Desaprendeu a ler, cacete. Posteriormente, a parte vencida recorre então à Suprema Corte Americana, novamente com uma enorme maioria conservadora. 6 ministros conservadores contra apenas 3 progressistas. E, mais uma vez, há uma tendência de que a Corte decida a favor dos republicanos, mesmo que não seja garantido em 100% dos casos. É isso que a petição do DOJ argumenta, que na prática, do Judge Shopping tem como consequência a redução da confiança pública na administração da justiça. Lógico, os democratas também têm seus juízes e cortes inferiores favoráveis em vários estados. Também podem fazer, e fazem, o exato mesmo processo. Porém, a Suprema Corte lá é só uma, e está do lado dos republicanos. Os republicanos têm sido muito criticados pela esquerda por buscarem nomear juízes conservadores em tribunais federais e na Suprema Corte, como uma forma de aparelhamento do judiciário. Mas o fato é que os democratas, os progressistas, fazem a exata mesma coisa. O mais irônico é que isso acontece aqui no Brasil também, com a única diferença que o STF está extremamente aparelhado e 100% à esquerda. 100% não, é forçar a barra. A única diferença é que o STF está aparelhado muito mais à esquerda, e não aos conservadores aqui. E não só isso. Sabemos que países dominados pela esquerda, como Cuba, China, Venezuela, têm os seus sistemas de justiça totalmente interligados e trabalham para o regime no poder, o que revela ser impossível a imparcialidade de uma justiça monopolista. Sempre vai acabar contaminada por interesses políticos. O Estado, no fim das contas, apesar da suposta divisão de poderes, é só uma instituição com interesses comuns e cujo objetivo principal é beneficiar a elite que se encontra no poder. Em suas castas superiores, todos se relacionam e se envolvem em questões políticas, que envolvem sempre poder e dinheiro. A liberação da indicação política só piora o problema, já que os burocratas ficarão em seus cargos até se aposentarem, servindo sabe lá quais interesses. No Brasil, não há nenhum processo seletivo de caráter técnico e imparcial para a nomeação de ministros para as mais importantes cortes do país. Isso só nos mostra a falácia da independência dos poderes, impedindo um compromisso honesto dos ministros com as com a Constituição e a lei. O princípio republicano da separação dos poderes se torna real apenas no papel, já que o chefe do executivo estará influenciando diretamente na formação do STF. Portanto, ninguém é indicado ao STF por seus conhecimentos jurídicos ou experiência como juiz, mas apenas como troca de favores. Como já falamos aqui no canal, o sistema de justiça mais eficiente seria o ofertado pelo próprio mercado, num ambiente competitivo. Ele seria imparcial e descontaminado de nomeações políticas. Os tribunais que adotassem práticas de favorecimento de pessoas perderiam. Os tribunais que adotassem práticas de favorecimento de algumas pessoas perderiam a credibilidade até sua completa falência. No modelo estatal, os tribunais não se importam com sua credibilidade, já que são financiados por impostos e impostos por força. O cidadão comum só tem a perder. Já tribunais privados iriam ganhar mais credibilidade e dinheiro à medida que resolvessem disputas de forma mais rápida e eficiente. Há vários exemplos de juízes e desembargadores aqui no Brasil que praticaram atos ilícitos em benefícios de certas partes e a sua punição máxima foi a aposentadoria compulsória. Eles continuaram recebendo super salários e vários benefícios sem precisar trabalhar, sustentados pelo dinheiro público. Isso não é justiça. Alguns críticos do modelo anarcocapitalista, no entanto, argumentam que o sistema de justiça privado iria favorecer os mais ricos e poderosos. Isso é falso, porque ambas as partes precisam aceitar o mesmo tribunal privado. Tribunais que se vendem para uma das partes rapidamente perdem mercado.
Além disso, basta observar o que acontece nos estados, em qualquer instituição pública. A corrupção e troca de favores beneficia sempre os mais ricos e mais poderosos. Outra crítica é sobre uma suposta falta de transparência num sistema de justiça privado em relação ao sistema público. Além disso, seus críticos dizem que a justiça privada apenas teria incentivos financeiros para oferecer. Ainda tem que explicar que não tem isso, né? Tá. Além disso, seus críticos dizem que a justiça privada apenas teria incentivos financeiros para favorecer certos clientes ou decisões. Mas eles se esquecem. Caralho, bicho. Mas eles esquecem que uma empresa, para sobreviver no mercado, precisa conquistar a confiança das pessoas, de seus clientes. Esses tribunais não teriam um Estado para lhes proteger de uma eventual falência causada pela perda de sua reputação. Obviamente, ninguém iria querer ser cliente de um tribunal com histórico de venda de sentenças, e no capitalismo ninguém é obrigado a nada. Portanto, somente na sociedade anarcocapitalista os consumidores poderiam escolher as empresas de justiça com base em suas preferências pessoais, incluindo aí a reputação, a isenção e a especialização em determinados tipos de caso e também, lógico, a taxa cobrada. Os tribunais teriam motivos reais para serem transparentes e mostrarem que suas operações são corretas e justas, porque assim eles... Porque precisam de clientes satisfeitos para vender mais o seu serviço. E sempre foi assim com toda empresa privada em vários setores do mercado. Portanto, fica o recado: ou é justiça ou é estatal. Só podemos escolher uma das duas opções. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Gostei do texto, viu? Achei legal que teve o contraponto aqui, você falou o lado do outro lado também, que eles criticam esse tipo de justiça privada. Isso é importante, isso dá mais força ao texto. Ficou muito bom esse texto. Tinha algumas pequenas imprecisões com relação à jurisprudência aqui no Brasil, eu dei uma corrigida ali, mas ficou bom. Sim, aqui no Brasil tem esse troço demais, o pessoal faz muito isso também.